Coisa boa. Vamos lá, né? Vamos falar de Vila Nova, vamos falar do Tigrão, Vila se preparando. Rapaz, hoje o Patrick foi lá no Vila, na nossa grande Patrick, o Alisson. Patrick, onde você vai, o povo faz foto de você, né? O Patrick tá num CT, o pessoal tá tirando foto, tá em outro, o pessoal tá tirando foto. Mas ele trouxe um negócio que eu achei bom demais, Aurélio. Ele trouxe o esboço do Vila. E não foi um esboço que ele imaginou, que ele conversou, não, ele viu o técnico esboçando esse time em campo, foi lá, ó, anotou, o repórter é isso, o repórter tem que escrever as coisas, tem que observar, né, tem repórter que adora ir para essas salas de imprensa, cara, bebe um café lascado, né, bebe café, Água. senta, água, senta no sofá, tem uns que até deita, dorme, então uma vez que eu cheguei no CT do Guarani, tinha um repórter dormindo lá no sofá, assim, sem nenhuma cerimônia, mas o Patrick foi lá no Vila hoje, ele esteve lá no Goiás também, mas ele foi lá, anotou quem é que estava, e eu vou trazer para vocês aqui, esse aqui pode não ser o time que vai jogar? Pode, porque às vezes o técnico Humberto Loser muda de ideia durante a semana, mas o que ele colocou hoje para começar foi essa equipe que eu vou trazer para vocês aqui agora, e nós vamos falar sobre ela, Aurélio, Gader e Ana. Ayrton no gol, Elias, Pagnussá, Romano e Formiga. Olha o Romano aí, hein? Maranhão, João Vieira e Marquinhos Gabriel. Janderson, Della Torre e André Luiz. O Emerson fazendo trabalho, o Emerson Urso fazendo trabalho de academia. Gostou desse time, Aurélio? Ele não é muito diferente do que a gente já vinha desenhando aqui, aí sim fazendo esboço, né? E acho que não vai ser muito diferente do que vai entrar em campo também, mas você gosta da formação aí do técnico Humberto Lousa, pelo menos da projeção dela para esse início de temporada? Geli, eu acho favorável. Tô rindo porque minha esposa tá amassando um alho ali, ela tá fazendo o maior esforço para não fazer barulho. Aí eu tô pegando um pouquinho no pé dela aqui. Eu achei interessante. Essa escalação me surpreenderia se o Bruno Xavier tivesse disponível e ele não tivesse brigando por vaga aí. Como ele lesionou, eu acho que ele abriu esse espaço para o Janderson, que está chegando agora. E eu acho que é a escalação que a maioria vai esperar mesmo. Fico feliz por João Vieira estar sendo o segundo volante, porque eu acho que é onde ele tem que jogar, eu acho que é onde ele vai ser o grande jogador do Vila no ano. Para mim, ele e o De La Torre são os nomes que têm muita chance de ser os destaques do Vila em 2026. Então, é uma escalação que me agrada. Muito feliz também com o Romano de titular. O Romano precisa de sequência, o Romano precisa jogar, e eu torço muito para que essa escalação se confirme para sábado. E você, Gader, essa primeira formação, né? O Lousa colocou esse time em campo para treinar hoje lá no CT do Vila. Como é que você vê essa possibilidade de equipe de 11 para essa estreia no Campeonato Goiano próximo sábado lá na cidade de Ouvidor contra a Abecate? Para mim, esse é o time titular do Vila. Realmente, com as peças que foram contratadas, as peças que ficaram, para fazer uma escalação dos 11, esses seriam os meus 11. Talvez o André Luiz possa ser alguém que varia ali a posição. Aí pode ser o Bruno Xavier, pode ser às vezes um Rafa Silva, mas com exceção do André Luiz, todos os outros seriam os titulares com as chegadas que o Vila teve. Gostei da escalação, gosto da manutenção do Pedro Romano, gosto da utilização do João Vieira como segundo volante, não faz sentido nenhum ele ser o primeiro volante. Então, eu gosto dessa escalação, acho uma escalação ideal para você começar os trabalhos em 2026. Eu gostei muito da ideia do Romano no time, até porque naqueles esboços que a gente fez lá no ano passado, se eu não me engano, acho que era no meu time do Aurélio, que o Romano estava presente, né, naquilo que a gente gostaria, mas eu não acreditava, certo? São coisas diferentes. Eu queria, mas não acreditava, igual a Mega Sena, ninguém de nós ganhou, né? Nós estamos tudo aqui reunidos, numa segunda-feira, então ninguém de nós faturou aí aquele prêmio absurdo, né, o prêmio estimado em R$1 bilhão. Não ganhamos. Se o Vila não teve nenhum investidor de SAF nesse ano, é justamente porque não deu certo. Nenhum vilanovense. Falhamos miseravelmente.
Rapaz, eu perguntei até numa das edições aqui se o torcedor investiria no time. Alguns disseram que sim, outros não. Falei, não vou mexer com isso não. Passei raiva a vida inteira, agora que eu ganhei dinheiro, vou arrumar um time de futebol para eu seguir. Não. Mas o Romano para mim é uma situação positiva, sabe? Eu gostei muito do Romano, acho que foi um machado do Vila. O André, eu gostei do final de Série B do André, sabe? Achei que o final de Série B do André foi bom. O início não, mas o final foi bom. Então é um cara que talvez ele siga nessa sequência positiva. E a questão de você não ter o Urso e não ter o Bruno Xavier fora da primeira fase, e o Urso provavelmente talvez só para começar agora, mas deve até ficar no banco de reservas. Aí eu acho que acabou com as dúvidas das pontas, porque se os dois estivessem à disposição, daria uma disputa interessante nessas pontas, mas com os dois fora, o Bruno Xavier certeza fora, o Emerson Urso não, aí isso acabou encaminhando aí para o Janderson, e o André Luiz não tinha muitas opções, né? Quais outras opções ele teria? Não sei, o Rian, talvez, algo assim. Mas e você, Ana? Como é que você vê esse primeiro esboço, né? Porque até agora a gente já vinha confabulando, mas agora não. O Patrick até trouxe para a gente essa informação. Essa aí já é uma informação. É um time do Vila que vem treinando lá no CT Toca do Tigre. Eli, eu acho também que é a melhor formação. Eu tenho dúvida aí se o Urso não entra como titular. Ele estava fazendo o controle de carga, né, como o Vila chama, por isso acabou não indo a campo pela manhã. Mas tem uma leve impressão que uma dessas vagas pode ser do Emerson Urso. Ah, porém, eu vejo um Vila muito equilibrado. É um Vila já com jogadores experientes, é um Vila que a gente sabe o que pode esperar. A gente entende ali, vê posição por posição e sabe o que é que pode render. Até em comparação, por exemplo, no outro bloco que nós estávamos falando do Atlético, ainda é uma incógnita aquele time, a gente não sabe exatamente o que pode render. E a vantagem do Vila, para mim, é exatamente isso. O Louser sabe quais são as qualidades, sabe onde vai ter que talvez mexer, e até a diretoria sabe, no decorrer do campeonato, onde deve focar em possíveis reforços. Por exemplo, talvez o meio de campo ainda carece de um nome para duelar com Marquinhos, alguém para ficar na sombra do João Vieira, caso o Enzo não consiga. Mas o Um Marco já é esse pivô cara do João, não? muito novo, talvez, né? Não sei. Eu tenho dúvida se ele consegue. Apesar que parece que as referências dele no treinamento estão sendo boas. O próprio Hugo falou aqui em entrevista. Mas, enfim, o lado positivo do Vila, eu vejo que é esse. O Louser saber conhecer o elenco, conhecer o time. E para um início de campeonato goiano, é um time bom. É um time que passa segurança. Ô, É Ana, porque Oi. nessa questão do Marco, só completando, Gerli, o que chegou até mim é que, dado a intensidade dos treinamentos dele, tudo, ele chegou até a gerar uma pulga atrás do orelha no técnico, da possibilidade de utilizá-lo como titular. Que aí talvez numa mudança de esquema, para que talvez jogasse com 4 jogadores no meio de campo. Mas eu penso até que com a saída do Pajé, e como ele faz também um terceiro homem do meio, não tão um meia clássico, mas um terceiro volante ali, um camisa 8, quase 10, talvez ele seja poupado para ser uma opção que ele pode substituir tanto o Marquinhos Gabriel quanto o João Vieira. Então, acho que para esse início de Goiânia não vai vir ninguém por conta dessa opção que tem. E aí, com a questão do Enzo também, que se caso o Marco Antônio precisar entrar no lugar do Marquinhos Gabriel, você tem o Enzo para poder fazer o segundo volante numa possível troca. Então, acho que dá para segurar essa posição por enquanto. Mas o Vila está de olho no mercado, sim, para essa posição. É porque o Pajé saiu, né, torcedor? Lembrando, o Sim. Pajé é emprestado ao Limassol do Chipre, que era o cara que ia fazer essa disputa direta aí com o Marquinhos Gabriel na Inclusive, meia do foi Vila, até porque o apresentado Vila hoje. tinha intenção. Ela está conhecendo, né? Eu ri demais do Aurélio, que se alguém estava citando o Gentílico,
quem nasce no Chipre como Cipriano. Lembrei de Marco Cipriano, um abraço pra você, Marco. Marco Cipriano, que é dono do Dream Team. O pior é que o cara falou Ele isso tinha um time de futebol aqui em Goiânia, que era o no... Dream Team. Um abraço pra você, Marco Cipriano, grande. Trabalhei com o Marco Cipriano. Angeli, ele falou isso no programa Sim, e depois Aurélio. ele ainda fez um corte e postou ainda. O cara nem para, tipo assim, não ficou bom não, né? Vamos fazer um corte separadinho aqui. Não, ele postou isso. Ele fez questão de mostrar que ele falou o trem errado. Mas tá bom. É, assim. mas Assim, isso aí joga no são Chipre, os joga onde, cuidados, né, Aurélio? que às vezes a profissão requer. Como é que é, Ana? Quem joga no Chipre, joga onde? No campeonato cipriota. Ah, esperto. O gentílico, né, do Chipre é cipriota. Tem uns gentílicos diferentes, né, igual de quem é lá de Salvador. Bom, a gente falou dessa formação do Vila, eu contei aqui nos dedos mesmo. São 6 remanescentes, né, do time do ano passado. As novidades aí, a princípio, o Ayrton, a defesa toda remanescente. Aí no meio campo você tem o Maranhão e o Marquinhos Gabriel. Lá na frente mais 2 jogadores, nesse time aí, o Janderson e o De La Torre, então 5 caras novas. Só que algo que eu observo, e gostaria de ver se vocês compartilham comigo dessa ideia, é que os caras novos, eles dão, pelo menos nesse início, uma expectativa para o torcedor, e acredito que essa expectativa seja a mesma para a diretoria e comissão técnica, de que eles darão um upgrade ao time, que é o Ayrton no gol, o Maranhão, o Marquinhos Gabriel, o Janderson e o De La Torre. Eu acho que a expectativa, pelo currículo deles e tudo, é que eles darão um upgrade em relação àqueles que ocupavam essa posição no ano passado. Você tem essa mesma sensação também, Aurélio? Sem dúvida. O Ayrton, isso já se tratando de expectativa, né? Porque a gente não viu esses jogadores, esse elenco ainda em campo. O Ayrton, ele tende a passar mais segurança que o House, que é um goleiro que ao longo do campeonato passou muito em segurança, certo? Eu acho que a do Maranhão é muito mais, batendo na tecla mais uma vez, a liberação do João Vieira para jogar como segundo volante, até porque os jogadores que passaram como segundo volante no ano, boa parte eles não atuaram bem, que foi o caso do Igor Henrique e o Arilson, muitas vezes jogou ali naquela posição também. E quando não estavam lesionados, entraram, não entregaram tanto na maioria do ano. E aí você tem um primeiro volante de fato e você libera o João Vieira para ser o segundo volante ali na frente. Você tem o Marquinhos Gabriel, que a gente espera muito que ele faça muito mais do que fez Diego Torres e Dodô durante o ano. E o De La Torre, com certeza, a gente espera muito mais do que esperava do Poveda. Então, são jogadores que a gente acredita muito. Talvez o Janderson seja a incógnita maior, na minha visão, porque ele não foi uma temporada brilhante dele no Remo, talvez para mim incógnita maior. Mas também quem estava no lado dele ali, que era na boa parte das vezes foi o Vinícius Paiva e outros momentos foram outros jogadores, também não mostraram muita coisa. Então, sem dúvidas, é um bom upgrade e é um crescimento de expectativa da torcida também. Vendo os jogadores que chegaram em detrimento aos que saíram, a torcida tem uma expectativa de que vai ter uma evolução muito grande do ano passado para esse ano. Então, vamos ver o que vai virar, né? A sua expectativa também é essa, Ana, de que as caras novas do Vila representem um upgrade em relação às antigas, aos antigos donos dessas posições? Sim, eu vi o Vila atacando muito as questões e que ele teve problema em 2025. Acredito que eu vejo muita desconfiança no Maranhão, Gerli. Mas eu não tenho essa desconfiança. Eu acredito que ele pode fazer uma boa temporada no Vila, principalmente se estiver saudável fisicamente. Foi um dos problemas. As pontas do Vila também. O ataque em si, né, como um todo. O ataque do Vila em 2025 foi um problema. Viu o Vila indo muito forte neste mercado. Aí com o De La Torre, aí substitui, no caso, o Gabriel Poveda. Os pontas permaneceram o Emerson Urso, o André Luiz,
parece que está muito saudável fisicamente, vi muitos elogios a ele neste quesito. A minha dúvida fica também com o Janderson, não tenho muita confiança no atleta, mas é um jogador de nome, é um jogador, entre aspas, badalado no mercado, e que o Vila demonstrou confiança. Então, acredito sim, Gerli, que foi um upgrade no mercado e no próprio time. Você também vê dessa forma, Gada, ou pelo menos a sua expectativa é de que esses jogadores rendam mais do que os antigos donos das posições? Vejo sim. Para mim, eu vejo o Vila trazendo um corpo de jogadores bastante experiente. Você tem ali o Ayrton, ok, é um goleiro que tem sua experiência, mas aí eu pego mais nos outros jogadores, como Maranhão, Marquinhos Gabriel, De La Torre, Janderson. São jogadores que não são exatamente jovens, são jogadores com uma certa experiência e que, na minha opinião, são boas opções para a Série B. Jogadores que conseguem ter uma casca, já conhecem bastante da competição, conseguem jogar em alto nível na Série B. Então, eu vejo o Vila com melhores possibilidades com o elenco atual do que, de fato, com o que tinha o ano passado. Tivemos alguns problemas no elenco que tinha ali em 2025, mas esse ano eu vejo que o Vila está começando muito bem. Ele passa muita expectativa positiva para o torcedor, principalmente sobre a experiência, sobre a capacidade de ter aquela casca que o Vila precisa para buscar o bicampeonato, para, quem sabe, suportar uma possível pressão dentro de campo e às vezes até fora, com jogadores mais experientes, mais veteranos. Então, essa experiência passa essa segurança. Com relação ao Maranhão, eu concordo plenamente com vocês quando vocês falam que o melhor do Maranhão é ele ter liberado o João Vieira. Para mim, essa possibilidade de você ter um primeiro volante que passa confiança, afinal é um jogador veterano, jogador já conhecido, e que possa liberar o João Vieira a ser o segundo volante que ele sabe ser, e é um ótimo jogador nessa posição, talvez seja o melhor ponto positivo do Maranhão. E o grande ponto de desconfiança, de fato, é o Janderson, que não fez uma grande temporada o ano passado. Mas eu vejo boas possibilidades para esse elenco. É isso aí, debatemos o Vila para vocês aqui nesse F62 Debates dessa segunda-feira especial, começando um novo ano, né? Contamos aqui com Aurélio, Gader, Ana Lívia. No próximo sábado tem a Becate Vila Nova, abertura para o Campeonato Goiano para o Vila, e teremos também o nosso pós-jogo com a presença do nosso Aurélio. Vai estar presente, vai estar escalado, né, Aurélio, para essa abertura do Goianão lá em Ouvidor. O João perguntou aqui, vai ter alguém do Futebol 62 lá em Ouvidor? Nós chegaremos nesse ponto, tá, João? Mas você representa nós lá, não deixa ninguém falar mal da gente. Grande João, lá na cidade de Ouvidor. Não conheço Ouvidor, já passei lá assim, né, na estrada, mas não conheço Ouvidor. Ainda quero conhecer a cidade e também o estádio. Sim, Aurélio. Estou em negociação para ir para lá, hein? Ó, então pode ser, viu? Porque se o Aurélio estiver lá, nós estaremos representados lá.